Tá certo, a gente segue tratando do MST porque o João Pedro Stedley, que é um dos líderes do movimento, decidiu criticar o governo Lula. Segundo o militante, o petista está muito lerdo e até medroso na condução da política interna. Essa declaração foi dada em entrevista ao portal Metrópolis, onde Stedley também afirmou que nenhum assentado quer saber se o movimento é amigo do Lula ou não, apenas querem reforma agrária. Por fim, o líder do MST também se queixou do petista usar a palavra invasão, afirmando que os sem terra não praticam isso. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Até aqui, Lula não tem agradado nem a produtores e fazendeiros, nem aos integrantes do MST. Boa noite, Daniel, boa noite, nossa querida audiência, boa noite aos meus colegas de bancada. O MST é um grupo político e ideológico de esquerda que defende invasões de terras e enfrentamentos. O termo é usado no site do grupo. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver enfrentamentos. O MST e outros grupos genéricos utilizam a questão da propriedade da terra como uma ferramenta ideológica. Uma das ideias essenciais da esquerda é a ideia de coletivização. É a ideia de que propriedade privada é um erro, ninguém deve ser dono de nada ou todo mundo deve ser dono de tudo, o que dá no mesmo. É dessa ideia equivocada que se originam coisas como essa ideia de reforma agrária. O que é a reforma agrária que esses ativistas tanto querem? Eles imaginam, muita gente imagina, que é a divisão dos grandes latifúndios em pequenos lotes que serão distribuídos aos sem terra. Essa é a ideia fundadora do MST e de outros movimentos similares. Muita gente ganha a vida e ganha muito dinheiro explorando essa bobagem anacrônica e desatualizada. Nesse meio tempo, enquanto essa turma faz enfrentamentos, invade terras, usa ideologia para criar conflitos, extorquir pessoas e ganhar dinheiro, nesse meio tempo o Brasil fez uma revolução agrícola, utilizando empreendedorismo, tecnologia e investimentos. O resultado é que hoje o Brasil ajuda a alimentar o mundo. Nesse ano, só o estado de Mato Grosso vai produzir o dobro da produção de milho da Ucrânia. A agropecuária brasileira coloca na mesa comida boa e barata. É disso que algumas pessoas têm medo. É justamente sobre o João Pedro Stedley, que é um dos líderes do MST, o Thiago Pavinato, ao longo da programação, destacou um vídeo em que Stedley se mostra muito à vontade quando se refere ao governo federal. O que ele fala do governo? Muita vontade. Só faltou ele andar de cueca dentro do Palácio do Alvorada. Só faltou isso. Porque ele tem um trecho desse vídeo que muito me chama a atenção. O nosso governo, ou seja, o governo do Lula, é um governo nosso. Ele está desapontado, com medo, com a hesitação, porque tem um governo para chamar de dele. Ele fala, governo nosso. O governo federal é nosso. O governo Lula é nosso. O governo Lula é do MST. Prestem bastante atenção. E essa irritadinha que ele dá, né, esse fogo amigo que ele faz com o presidente Lula, é quando ele diz que não se pode dizer invasão. Invasão é crime. Nós ocupamos. E ocupar não é crime. Imaginem, senhores, se um estuprador vai se defender e diz, não, eu não estuprei. Eu fiz amor sem consentimento. Nossa, melhorou muito. Melhorou demais.
Ah, eu pensei que fosse estupro, ufa, achei que você fosse um estuprador, você só fez amor sem consentimento. Meus queridos, não é porque um estuprador abre a porta do carro, dá beijinho no cangote, manda flores e faz sexo sem consentimento, deixa de ser um estuprador. Não é por conta disso. Esse jogo de palavras, essa subversão de coisas, entra nesse léxico maldito dessa escalada fascista que o Brasil está vivendo, que é a subversão do que é amor, a subversão do que é bem, a subversão do que é democracia, a subversão do que é decoro, a subversão do que é justiça, a subversão do que é ódio, a subversão do que é crime. Porque invadir é o mesmo que ocupar. E eu trago esse ponto porque hoje aconteceu uma outra coisa. Um hacker, que foi um dos hackers da Vaza Jato. Para quem não lembra, Vaza Jato foi quando vazaram conversas do Moro, com o Deltan Dallagnol, com o pessoal do Ministério Público Federal lá do Paraná, e aí fez esse fuzuê todo no Brasil, e esse hacker foi preso. Foi preso e foi solto, mas ele estava em liberdade provisória. Bom, uma das condicionantes para ele continuar em liberdade provisória era não usar a internet. O que aconteceu mês passado? Este gênio, esse hacker, gênio, ele deu uma entrevista falando que trabalhava na assessoria de imprensa virtual da deputada Carla Zambelli. Carla Zambelli. Tinha que ser a Carla Zambelli, o Chaves brasileiro, o Chaves da direita brasileira. Carla Zambelli, ela que já foi a justiceira, portando um revólver na véspera da eleição, agora aparece com essa. Então ele dá essa entrevista e é preso de novo. Tendo sido preso de novo, prestem atenção nisso. Ele deu um depoimento ontem à Polícia Federal. O que ele disse nesse depoimento? Se você está dirigindo, para o carro. Se você está de pé, senta. Porque ele falou o seguinte: a deputada Carla Zambelli, ela pediu para eu invadir as urnas eletrônicas e também invadir o telefone celular e os e-mails do ministro, ninguém mais, ninguém menos do que o do ministro Alexandre de Moraes. Bom, ele diz que não conseguiu. Não sei se conseguiu ou não, mas ele diz que não conseguiu. E tem coisas também que você não faz mesmo conseguindo. Por exemplo, invadir a intimidade, a privacidade do ministro Alexandre de Moraes. Não se deve fazer isso com ninguém. Mas o fato é que, claro, a Carla Zambelli ainda não se pronunciou, os advogados dizem que querem ver os autos primeiro, mas o fato é que, ao lado do nosso James Bond Duval, que na verdade é um Austin Powers, nós temos agora a Carla Zambelli, que ao invés de ser as Panteras, ela está inaugurando no Brasil as Jaguatiricas. Bom, mas ela vai se defender. Ela vai se defender. Isso foi o que um hacker que trabalhava para ela, que trabalhou, né, fez aquele fuá todo da Lava Jato, disse. Mas a questão é que o foco não é a Carla Zambelli, o foco é invadir o e-mail de alguém, invadir o telefone de alguém, é, filosoficamente, a mesma coisa que invadir a propriedade de alguém. Uma invasão do MST, uma invasão numa propriedade física, tem o mesmo desvalor jurídico do que uma invasão a uma propriedade virtual. Agora, nós só vemos na mídia consorciada hoje, mídia consorciada, campeã de audiência, nós só vemos na mídia consorciada a notícia de que um hacker diz que Carla Zambelli pediu para que um hacker da Vaza Jato invadisse os e-mails e os telefones do ministro Alexandre de Moraes. Mas ninguém está nem aí, porque a esquerda toda está agora em polvorosa. Ah, Carla Zambelli se deu mal. E isso, é claro, vai refletir no próximo tópico que nós vamos tratar aqui, que é o depoimento do Jair Bolsonaro, que deu hoje o 4º depoimento na Polícia Federal por conta desse episódio do Marcos Val. Agora, a pergunta é, se é tão reprovável um hacker que invade
uma propriedade virtual de alguém, por que é que esta mídia e por que é que os entusiastas desse governo também não acham um absurdo um senhor estar livre, invadindo ele propriedades físicas dos outros, sendo que esse senhor viajou com o presidente, foi à China com o presidente, incita o crime, faz menções ao crime, como fez hoje, e ainda por cima tira foto com o vice-presidente e ainda chama o governo Lula de nosso governo. Um paralelo esse, inclusive daqui a pouco a gente vai tratar do 4º depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal somente neste ano. Antes, para fechar esse assunto, CPI do MST e também as falas de João Pedro Stedley, um dos líderes do movimento. José Maria Trindade tem um complemento a fazer, é isso, Zé? É, exatamente. A CPI do MST prometeu uma ação proativa, ou seja, evitar que novas invasões aconteçam. E já entregou isso aí, porque apenas uma invasão aconteceu e mesmo assim foi debelada depois da CPI. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: houve uma disputa muito grande do governo porque havia requerimento para convocar o Rui Costa. Rui Costa, que é ministro-chefe da Casa Civil, é o responsável pela ABIN e por isso detém informações importantes sobre o funcionamento e andamento do MST. Por outro lado, ele foi governador da Bahia e na gestão dele houve o maior número de invasões do Brasil, exatamente na Bahia, por inação do governo dele, né, da polícia, em retirar os invasores de terras privadas. E o requerimento estava na pauta para ser votado. Houve uma grande pressão. Os governistas disseram: vamos paralisar todas as CPIs, inclusive a pauta de segurança pública. E, diante da pressão e tal, acabaram retirando o requerimento que convocaria para a CPI do MST o ministro Rui Costa. Uma disputa de bastidor muito forte aqui, viu? O requerimento era do Ricardo Salles, o relator. Tá certo, a gente segue repercutindo os principais assuntos do dia aqui em Os Pingos nos Is. Agora, só para fechar esse assunto da CPI do MST e também as falas, especialmente de João Pedro Stedley, um minutinho para você, Roberto Mota. Eu precisava de um pouquinho mais de tempo para comentar que alguns nomes da esquerda são especializados em guerra política. A gente precisa entender isso. São pessoas, são ativistas que seguem à risca os ensinamentos de Saul Alinsky, o ideólogo da esquerda americana moderna. Eu falo dele no meu segundo livro, Jogando para Ganhar, que agora está em 2ª edição. Esses políticos não estão interessados em argumentação. Eles estão interessados em lacração, em agitação e agressão. Eles não querem ganhar o argumento. Eles querem destruir o adversário. Isso é a recomendação do Saul Alinsky. É como o Zé Maria disse: quando a esquerda não tem argumento, ela parte para a gritaria, e a esquerda nunca tem argumento. Defender invasões de terra, defender um crime, é a mesma coisa que defender tráfico de drogas. Bom, acreditem se quiserem, tem gente que faz isso. Existem juristas de esquerda que dizem que traficantes são meros comerciantes de droga e que tráfico é um crime sem violência. Acredite se quiserem. Não é por acaso que a extrema esquerda defende isso, da mesma forma que defende invasões de terra, porque tudo isso é fruto da mesma ideologia fraudulenta, imoral e violenta.